para refletir sobre esse tema, para a gente falar mais, em especial, sobre o papel dos povos indígenas na preservação do meio ambiente. Eu recebo aqui o escritor e pensador Daniel Munduruku. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniela. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. É uma honra também recebê-lo aqui. Bom, queria que você falasse para a gente, né, sobre esse tema que nós colocamos hoje no programa, para a gente despertar nas pessoas e falar da importância dos povos indígenas na preservação do nosso planeta, Daniel. Claro. Olha, é importante lembrar para os nossos queridos que nos acompanham que há uma diversidade cultural e linguística no Brasil ainda considerável. Nós somos mais de 300 povos. Olha. E somos falantes de 274 línguas ainda. Embora algumas dessas línguas corram risco de extinção, de desaparecer por conta desse abafamento que a cidade vem trazendo sobre as comunidades, são povos que mantêm uma tradição, uma cultura, um respeito pela terra, um respeito pela natureza bastante consistente e que já atravessa os séculos, né, milênios. Né? São povos que têm uma relação com a natureza muito afetiva, de parceria, de parentesco. Né? Não à toa a gente chama a terra de mãe. Não é porque a gente faz poesia, não. É porque a gente realmente se acredita filho da terra. Portanto, ela cuida da gente e a gente cuida, né? Como todo filho tem que cuidar da sua mãe, a gente cuida dessa grande mãe que é a geradora da vida. E se nós temos essa responsabilidade de cuidar da terra, né? Porque também a terra cuida da gente, né, Daniel? Como os povos indígenas nos ensinam também, na maneira prática, a cuidar da terra? Exatamente. A primeira coisa que a gente aprende quando a gente nasce numa aldeia é de que nós somos natureza. Né? Nós fazemos parte dela. Nós somos um com ela. Né? E ela, obviamente, nos dá o retorno para que a gente possa ter condições objetivas, que são alimentos, né, que é o conforto que a gente precisa, e em troca a gente cuida também para que ela não seja degradada. Então existe uma relação de equilíbrio. Quando a gente é natureza, quando a gente se sente natureza, a gente obviamente vai construindo um modo de vida que não seja agressivo. Né? E aí a gente faz essa troca, uma troca constante e permanente, em que às vezes a gente tem que passar alguma necessidade, alguma dificuldade também, respeitando o processo da própria natureza. A natureza é feita de 4 estações. A nossa vida também tem 4 estações. Nós somos crianças, somos jovens, somos adultos e somos velhos. Quando a gente percebe isso e vai respeitando o ciclo da natureza, a gente vai tendo todo o conforto, toda a possibilidade de levarmos uma vida longa e feliz, que é o que todos nós queremos. E no final dessa jornada a gente mergulha na própria natureza que nos acolhe como uma grande mãe que é. Né? Perfeito. E trazer isso para a consciência, né? Essas estações, a gente vive muito melhor. Daniel, para você, quais são os maiores desafios para que o ser continue sendo natureza e que as coisas continuem, aliás, e devem ser melhores, né? Eu acho que a gente precisa urgentemente, Daniela, de uma educação ambiental que seja efetiva, sabe? Perfeito. As nossas crianças precisam aprender essa verdade. Nós somos natureza. Não tem nada que mude essa realidade. Agora é preciso aceitar essa condição. Quando a gente aceita essa condição, a gente cuida. Porque a gente se sente parte daquele lugar. Não se sente dono, proprietário, aquele que precisa explorar a natureza para poder ser rico, para ter riqueza, porque a riqueza, na verdade, no fundo, é a grande vaidade humana de achar que ele é superior à própria vida. E não é. Né? Nós somos a vida na medida em que a gente vai oferecendo, sendo generosos, como a natureza é generosa. Não existe possibilidade de uma árvore viver sozinha. Ela é sistêmica, ela precisa de todos os outros elementos para ela ter uma vida longa, uma vida feliz, digamos assim, né? E ela precisa da água, ela precisa da minhoca, precisa do passarinho, precisa do macaco. Da terra, do ar, precisa né? de tudo. E ela só se torna grande na medida em que ela compartilha. Então ela recebe da natureza, dos outros elementos e oferece para eles, oferece fruto, abrigo, casa,
né? Sim. Então, há uma troca na natureza. Nós, humanos, precisamos entender que nós temos que fazer essa troca também. Nós precisamos oferecer para a natureza condições para que ela seja plena, porque ela sendo plena, ela nos dá plenitude. Essa é a grande riqueza. E isso tem que passar pela educação, sabe? Se não passar pela educação, nossas crianças elas vão crescer se achando donas. Sim. E aí a gente vai só destruir, até que chega um momento que essa casa, nossa casa comum, não é tão comum assim, né? Porque ela passa a ser de poucas pessoas, de poucos grupos humanos que querem ser o dono da riqueza que a natureza produz. Sim, eu acho fundamental isso que você fala, de mudar essa cultura, de não ter na educação a inclusão da educação ambiental, mas não só a gente colocar essa responsabilidade também na educação, mas quando fala educação é dentro de casa também, claro. Né? Em todas as comunidades, em todos os sistemas de comunicação, que isso possa acontecer, né? De maneira efetiva, é uma cultura e precisa ser transformado. Agora, eu queria falar com você sobre a construção de termoelétricas, né, e outros empreendimentos que afetam demais diretamente nas comunidades indígenas e o meio ambiente também. Como você enxerga isso? Veja, não precisamos ir tão longe. Tá. Nós temos, de fato, alguns povos indígenas aqui no estado de São Paulo, e tem esses 305 povos que eu falei, mas aqui mesmo no Vale do Paraíba está sendo construída uma termoelétrica em Caçapava, né? Está em projeto de construção. Essa termoelétrica vai afetar toda a nossa região. Então, quando eu falo dessa casa comum, é casa comum mesmo, não é os povos indígenas que têm que cuidar. A gente tem que ter essa consciência de que o mundo é uma grande aldeia, né? E cada cidade é um espaço de pertencimento. Então, o que afeta, e isso é uma frase muito antiga que foi dito por um sábio indígena, né? O que afeta o que afeta a terra, afeta os filhos da terra. Então, se uma termoelétrica vai afetar uma comunidade lá em Caçapava, por exemplo, ela vai afetar todos nós. Porque no final das contas, os resíduos que isso causa vai atingir Aparecida, vai atingir Guaratinguetá, vai atingir Lorena, vai atingir toda a nossa região. Então, a gente tem que olhar que o cuidado com a terra não é um cuidado exclusivo dos povos indígenas, embora a gente tenha esse pertencimento, mas o cuidado da terra é o cuidado de todos nós. Porque as nossas crianças, depois, elas vão receber que mundo, que terra, que casa comum elas vão receber? Uma casa toda estragada já para viver nela? Então, de fato, e aí voltando à sua questão, as termoelétricas, as grandes construções, não apenas as termoelétricas, mas também a exploração mineral, né, o garimpo ilegal, tudo isso é detonador da natureza. O meu povo Munduruku, que é um povo que vive lá no estado do Pará, é um povo que está sofrendo muito com o consumo de mercúrio, que está sendo usado para a extração do ouro, e esse mercúrio vai embora para as águas. Essas águas contaminadas, elas contaminam os peixes, as plantas. Assim contamina o próprio alimento, contamina, né? Esse é o alimento. A pessoa que usa esses alimentos para a sua sobrevivência. Então, há um problema muito sério no Brasil hoje ainda de uma produção de uma energia que não é sustentável, e isso tem feito com que as populações indígenas sejam as principais prejudicadas, porque estão mais próximos e precisam da natureza efetivamente para poder sobreviver, mas no fundo afetam todos nós. Todos nós somos vítimas dessa própria ação, né? Sim, com da certeza. própria ação. Eu acho que de tudo, né, Daniel, eu acho que é muito importante falar sobre a educação, sobre a nossa responsabilidade. Eu acho que você deixa bem claro também que não é só dos povos indígenas, mas é de todos, né, a responsabilidade. Exato. E se você me permite dizer, eu fiquei muito feliz da Igreja do Brasil ter escolhido o tema da campanha da fraternidade, né, voltado para a reflexão sobre o meio ambiente, porque a Igreja é de fato uma instituição que tem um alcance muito grande, né, tem uma possibilidade de atingir muito as pessoas, muitos cristãos, muitos católicos e até os não católicos,
para poder refletir sobre esse papel tão importante, né? Eu estou vendo aqui a figura do São Francisco de Assis, que é o grande protetor, né, da natureza e tudo mais. É uma figura importante e eu costumo brincar, né, que ele é o santo mais indígena que existe na igreja, exatamente por conta desse seu espírito, né, de pertencimento. E ele ensina, né, através realmente da devoção, que a gente tem um olhar, ele nos ensina de forma pedagógica como a gente pode olhar para a natureza. Tem um poema belíssimo dele que fala sobre eu saúdo o irmão sol, saúdo a irmã água, o irmão ar, né, para a gente poder entender que nós somos natureza, como o Daniel falou, para a gente entender como faz parte, nós fazemos parte dessa grande obra de Deus, né? Porque para nós, como você fala de nós cristãos, realmente não é só oração. A nossa oração é ação. De nada vale uma oração só com falas. A gente precisa de ação. E essa é a ação, a gente poder colocar em prática. Daniel, muito obrigada. De nada, foi um prazer muito grande. Eu sou super fã, né, da TV Aparecida e sempre que posso assisto, para poder me atualizar também das questões que para mim são caras, né, ao povo cristão, ao povo católico, já que a nossa região aqui, eu vivo aqui em Lorena, aqui próximo, e é uma região muito, muito religiosa, muito católica e que tem um lastro bastante grande na formação das pessoas. Daí a importância de acompanhar a TV Aparecida, acompanhar os programas e perceber que, de fato, tem um papel educativo fundamental, importante, para criar consciência de pertencimento, né? Saber que nós somos parte dessa grande mãe e que precisa ser cuidada com todo o nosso carinho. Muito obrigado. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Foi muito rica essa conversa, gente.